Vamos falar de militarismo, fascismo, monstro que come gente, tudo a ver. Você conhece o mangá Shingeki no Kyojin, ou Ataque dos Titãs. Shingeki no Kyojin é um mangá de Hajime Isayama, no sentido original Isayama Hajime, e foi publicado entre 2009 e 2021, tendo ao total 34 volumes. Ele também gerou um anime muito popular, a maioria das pessoas acha que conhece o anime, e é uma obra que, onde você fala dela, você arranja treta. Porque basicamente, como muita gente fala aí pelas internet, Shingeki no Kyojin é um panfleto neofascista. E isso dá polêmica porque tem gente que diz, olha, é muito mais uma crítica, um retrato do que necessariamente um panfleto. Há muita gente que vê nessa obra muito mais uma espécie de elucidação de como é que o fascismo funciona. E tem os que dizem, não, é propaganda mesmo, o cara aqui é um direitaço, foda-se. E vamos ser francos que uma obra que abre para esse debate já se mostra uma obra, no mínimo, interessante, né? Por isso, eu não ia perder a oportunidade de falar dela aqui. Até porque eu já fiz um vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, e que também deu muita treta na época. Como de costume, já é uma tradição nesse canal, eu analiso esses mangás muito longos por arcos de histórias. É o que possibilita que eu me aprofunde e tal, e não fique falando platitudes do tipo, baita história. E a arte dispensa palavras. E o bom de fazer essas análises por arcos é que essas histórias, por serem muito longas, elas vão mudando ao longo do tempo. É tipo novela no Brasil, tá ligado? A interação com o público faz com que a história tome certos rumos. Alguns autores são mais controladores, eles têm uma noção mais clara de onde a história vai chegar. Já outros não, já outros meio que largam pra galera. E óbvio que a gente não pode ignorar aí toda a interferência editorial. Portanto, a gente consegue ter uma noção sobre certos rumos e certas ideias que se plantam aqui ou acolá, fazendo esse tipo de análise. E é no arco da Titã Fêmea, que quem já leu o mangá sabe do que eu tô falando, que começa a aparecer o germe do fascismo. Essa ideia tão bonitinha que é uma merda. Porém, apesar de já ter esse germe ali, fica a pergunta, isso é fascismo? E mais do que isso, o fascismo dessa história a enriquece? Mas fique tranquilo que caso você nunca tenha lido o mangá nem tenha visto o anime, eu vou dar uma contextualizada legal. Porém, antes, eu vou pedir que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Você tem o sininho aqui para ativar notificações aqui embaixo, o coraçãozinho para fazer doações, e seja um apoiador, seu arrombado. Ao apoiar esse canal, ele continua fazendo vídeos como esse, e você pode ter recompensas como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Bem, mas vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro, uma breve contextualização, ok? Para quem não conhece a história. Tudo se passa no mundo onde os humanos são ameaçados por criaturas chamadas titãs. São seres um tanto bestiais, com uma série de peculiaridades estranhíssimas. Eles não têm sistema digestivo, eles só devoram humanos, por exemplo, eles não devoram cavalos. Se você corta um pedaço do corpo dele, aquele pedaço se recompõe e o único jeito de você realmente aniquilar um titã é ferindo ele na sua nuca. Os titãs também parecem bastante racionais, então eles são meio que uma força da natureza predatória do ser humano. Isso fez com que a humanidade se recolhesse em círculos concêntricos, onde há uma série de muralhas. Algo que é baseado em uma série de cidades medievais e, portanto, essa referência ao medievo europeu acaba também aparecendo na própria história. Apesar de nesse mundo aqui já ter uma tecnologia muito mais avançada do que se tinha na Idade Média, você tem coisas que vão da moda aos costumes que são um tanto inspiradas no medievo europeu. O que dá o pontapé na história de Shingeki no Kyojin é que faziam 100 anos que eles não tinham mais problemas com os titãs. Porém, surge o titã colossal, que tem uma altura muito superior ao que os titãs costumam ter, e daí a muralha é destroçada e começa a invasão, enfim, a merda tá feita, né? Daí que os personagens principais são basicamente garotos que crescem nesse mundo que havia perdido o hábito de guerrear. É o caso de Irin, que é um menino que vê a sua mãe sendo devorada diante dos seus olhos e, portanto, inicia toda uma cruzada de vingança contra os titãs. A Mikasa, que é amiga de Irin, bastante fiel a ele e também muito motherfucker. Aliás, a Mikasa é aquela mais perigosa dessa história. É aquele tipo de mulher que você não gostaria de incomodar. E tem o Armin, que é um menino mais frágil, mais delicado, mas que vai se revelando um tremendo de um estrategista. Tem mais uma porrada de personagem, eu vou falar de alguns deles aqui nesse vídeo, mas geralmente eles acabam sendo comidos por um titã. Quando você tá começando a gostar do personagem, ele vai ser comido. Ou ele vai morrer de um jeito horrível, como por exemplo, quando a Titã Fêmea fica girando um cara que tá preso numa corda e a gente vê ele dobrando num U na sua coluna. É uma imagem bem fofinha. Eu
Eu escolhi comentar aqui com vocês o arco da Titã Fêmea porque aqui muita coisa começa a mudar. Antes disso, para quem não viu o vídeo que eu já fiz ou que já leu, o que tinha acontecido? Bem, basicamente a gente acompanhava esses jovens crescendo, tendo que lidar com essa invasão titã. E tem um elemento novo muito importante, que é o fato do Irem conseguir se transformar em um titã. Até então se imaginava que humanos são uma coisa, titãs são outras, mas um humano que vira titã? Afinal, isso lança uma série de dúvidas à opinião pública, porque o que são os titãs mesmo? Portanto, nesse ponto aqui da história, a gente vai acompanhar as próprias forças armadas se questionando sobre quem o Irem é, sobre esse titã, se dá pra contar com ele, se a gente deve matar ele. Nesse universo de Shingeki no Kyojin, considerando que eles estão em guerra agora contra os titãs, você vê muito uma militarização da sociedade. Algo que, como vocês bem sabem, é bastante comum em tempos de guerra. No caso específico aqui dessa história, você tem basicamente 3 divisões entre os militares. Tem a divisão de guarnição, que basicamente cuida da muralha, da ordem civil. Tem a polícia militar, que geralmente são os melhores da academia militar, mas que são jogados para o centro dos círculos para proteger a família real. E tem a divisão de reconhecimento, onde a galera basicamente é carne de açougue, porque é a galera que vai para fora das muralhas, vai investigar, vai lutar contra os titãs, enfim, eles estão sempre morrendo. Sai 50, volta 2. É a divisão de mais baixo prestígio, mas também é aquela que a galera sangue no zóio costuma pegar junto. E não é por acaso que é na divisão de reconhecimento que os nossos protagonistas vão se inserir. Contudo, eu tô me apressando aqui, porque o lance é que eles ainda são recrutas. E é um momento bastante decisivo nessa história, quando o Irem, que nesse momento já pode virar um titã, ele é julgado por um tribunal militar. Porque, afinal de contas, e prestem atenção nesse elemento que ele é muito importante, é que basicamente a galera tá se perguntando: você consegue controlar o monstro que você se torna? Existe uma racionalidade no titã que você é? Esse momento aqui é bastante decisivo sobre a guinada que a série toma. Pouca gente percebe o que está em jogo ali, eu vou dissecar aqui. Nesse julgamento do Irem, onde eles estão basicamente discutindo se ele pode ser aceito como uma arma das tropas ou ele deve ser dissecado e morto, é bastante interessante quem é que sai em defesa e quem é que sai em ataque dele. Quem acha que tem que matar ele e tal é a polícia militar e os religiosos. Porém, é a divisão de reconhecimento que defende que ele deve ser mantido vivo e ser usado como uma arma. Por que isso é importante, gente? Porque aqui entra essa discussão tão fundamental da racionalidade da guerra. Algo que vai ser exposto, inclusive em carne viva, no próximo arco de histórias, que é quando a divisão de reconhecimento, escoltando Irem, resolve se aventurar para além das muralhas, ou seja, penetrar num terreno infestado de titãs. A ideia é ir até onde o Irem morava, onde o seu falecido pai teria dados sobre por que o Irem vira um titã, talvez, não sei, quem sabe, mas aqui nem interessa isso porque eles nem chegam lá, porque no meio do caminho eles descobrem a Titã Fêmea. Isso é um dado muito importante porque os titãs não têm órgãos sexuais. E na sua maioria eles parecem homens um tanto estranhos. Daí que surge no meio do caminho uma titã fêmea. E o pior, ela não age como os outros titãs. Ela é bem mais inteligente, ela protege a própria nuca para não ser atacada e ela não sai devorando os outros. Ou seja, ela parece ser muito também um ser humano que se torna um titã. Daí, portanto, que você tem essa revelação. Irem talvez não seja um caso singular. Mais do que isso, talvez é comum que seres humanos se tornem titãs? Quem são os titãs, afinal, porra? Claro que aqui nesse momento do mangá você tem 2 tipos de titãs e isso fica um tanto claro. Esses que são humanos que se tornam titãs, eles ainda têm uma aparência bastante humanoide. Já os titãs ordinários, vamos dizer assim, são basicamente pessoas que são desenhadas dentro de uma zona de estranheza. Aliás, nisso Isayama é genial, porque ele sabe explorar muito claramente essa zona de estranheza. São elementos humanos que não são tão diferentes de um ser humano normal, mas às vezes estão levemente deslocados. É uma falta de simetria entre um braço de um lado e o braço do outro. É uma cabeça que não tem pescoço. É um tronco que é muito grande para o tamanho das pernas. São elementos pequenos, mas tornam os titãs extremamente assustadores. Muita gente vê Shingeki no Kyojin como uma espécie de história de zumbi, e não tá de todo errado. Porque afinal, no caso de histórias de zumbi, você também mexe muito com esse tipo de estranheza perante os seres humanos que estão já no limiar daquilo que não é bem humano. Mas voltando aqui para nossa história. Se no começo do mangá, conforme até no vídeo que eu já fiz aqui, eles estavam muito mais pensando em vencer os titãs porque eram jovens e queriam conhecer o resto do mundo, inclusive tem gente que ficou brava comigo,
comigo, né? Porque eu falei assim, olha, no começo, o Ataque dos Titãs é uma história sobre jovens querendo se livrar da autoridade paterna, de figuras de poder e conhecer o mundo. Porém, isso não se mantém. Inclusive, esse discurso de conhecer o mundo desaparece ao longo do mangá. Nesse arco agora, nesse aqui que eu tô analisando com vocês, pois bem, aqui começa todo um debate sobre militarismo. Quer dizer, não militarismo no sentido próprio, mas toda uma reflexão sobre como lidar com a hierarquia em tempos de guerra. E esse é um ponto fundamental aqui. Primeira coisa aqui pra gente deixar claro, ok? Hierarquia, a priori, não é uma coisa, sei lá, fascista. Inclusive, no mundo das artes, há muita hierarquia. O cinema é um lugar exemplar de hierarquia. Inclusive, eu, por exemplo, quando dirigia filmes que tinha 50 pessoas na equipe, nossa, era extremamente hierárquico. Há todo um controle dentro das equipes de cinema sobre quem deve fazer o quê. Se um não faz a sua parte ou o outro avança na parte que não lhe corresponde, você tem uma confusão enorme. Inclusive, isso é muito interessante sobre o cinema, né? Ele é herdeiro de uma mentalidade militar. Não é por acaso que no inglês filmar é shoot, que é atirar, e inclusive uma figura muito importante lá no comecinho do cinema foi Etienne Jules Marais, que capturava imagens em movimento a partir de uma espécie de metralhadora. Portanto, não é só mais uma coincidência sobre essa estruturação das equipes de um ponto de vista um tanto militar. Eu tô dando essa volta para explicar o seguinte: hierarquia faz parte das organizações de pessoas. Quando você tem muita gente e você precisa cumprir uma ação, é normal que você estabeleça estruturas hierárquicas para basicamente conseguir coordenar essa ação. E as democracias, elas funcionam assim também. Inclusive a galera de esquerda, leninistas, vão saber bastante sobre o conceito de centralismo democrático, que é o conceito de que, bom, vamos debater, vamos discutir, vamos ponderar, mas uma vez decidido, seja por votação, sei lá, que as coisas devem ser assim, pois bem, todo mundo vai ter que obedecer para que elas sejam assim. A hierarquia, portanto, quando funciona de um jeito mais saudável, ela basicamente funciona a partir de um primeiro momento, onde você tem um debate, e no segundo momento, onde você tem uma unidade de ação. Porém, vocês já devem ter visto pessoas aí pelas internet dizendo que hierarquia é sinônimo de fascismo. Não é. Porém, existe uma hierarquia muito específica no fascismo. E a grande diferença dela perante outras é a perda da racionalidade. Perceba, eu estava dando vários exemplos aqui de hierarquias que a gente usa no dia a dia e elas se sustentam dentro de uma certa razão. No tanto que quem está no topo dessa hierarquia, se ele pede coisas aleatórias de quem está lá na base, pois bem, essa hierarquia perde sua força. Eu, como um general, não posso pedir que os soldados façam um show fazendo cover de Justin Bieber. Baby, 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 oh! Embora a gente veja alguns casos de abuso aí, né? Bem frequente, na real. Mas, no plano ideal, é a racionalidade que governa a hierarquia. Porém, no fascismo, começa a valer mais a irracionalidade da hierarquia. A hierarquia se sustenta não mais pela racionalidade das ações, mas pela irracionalidade, no tanto que quem está lá no topo geralmente é um mito. E sim, tô falando sem nem precisar da indireta, porque de fato o líder fascista, ele é uma figura geralmente mítica. Ele é praticamente um ser além do humano. E o que isso tem a ver com Shingeki no Kyojin? Pois bem, é nesse momento do mangá que a gente começa a ver a irracionalidade ocupar as decisões hierárquicas. Isso é muito sutil e é isso que faz esse mangá muito, muito interessante. O quanto, pouco a pouco, aquela racionalidade militar vai cedendo à irracionalidade. Querem ver como é que isso acontece? O primeiro sinal, claríssimo, é a figura do próprio Eren. O fato dele se tornar um titã, e que ninguém tem muita certeza, inclusive o próprio, se dá para controlar, se torna para setores das Forças Armadas quanto para parte da população um fator fundamental na guerra. E você deve estar pensando, lógico, né? Pô, o cara é poderoso e tal. Mas notem a maneira como o mangá vai mostrando isso. Eren vai se tornando, aos poucos, uma espécie de herói mítico para o povo. Não necessariamente um líder, mas uma figura carismática que se sustenta pela sua força irracional. E essa irracionalidade é inclusive vista pela divisão de reconhecimento como também um elemento fundamental para a guerra. Começa a crescer entre as Forças Armadas a ideia de que, pois bem, a gente vai ter que contar com o irracional. O imprevisto, o inesperado, o incontrolável é também uma arma, certo? E isso não está só no que tange o Eren, porque o que a gente vê pouco a pouco é cada vez mais os superiores reter informações dos seus subordinados. Como eles têm a suspeita de que a titã fêmea seja alguém de dentro ali das Forças Armadas, que vira uma titã, eles começam a normalizar o fato de que quem está agora nas posições mais baixas não deve saber exatamente o que está acontecendo. Vocês sacaram
está sendo exigido das pessoas que vão para a guerra que elas obedeçam a uma hierarquia que não tem uma racionalidade clara. Daí que é cobrado que você, inclusive, entregue a sua vida por uma guerra que você não está entendendo direito nem sequer a estratégia. Vocês estão entendendo esta porra? É cobrado uma confiança que só se sustenta a partir de figuras míticas. No caso, o próprio Irem, que se torna um titã, ou mesmo toda a conspiração em volta da titã fêmea. E quando eu estou falando míticas, não é que elas não existem. De fato, os titãs existem nesse mundo. Eu estou dizendo de mitos no sentido de que eles começam a ocupar dentro do imaginário daquela população, daqueles militares, a figura de herói e vilão, amigo e inimigo, ou indo mais radicalmente, avatares do bem e do mal. E essa irracionalização da ação a partir de valores abstratos como bem e mal que caracteriza extremamente o fascismo. Você luta, você dá sua vida, você defende uma coesão social por algo que você sequer tem uma ideia muito clara do porquê. E isso é tão forte nesse momento em Shingeki no Kyojin que todo o debate se dá entre acreditar no líder que retém informações de você, que inclusive pode estar levando você para o abate, ou se voltar contra esse líder e resolver agir por conta própria. E a lição que o mangá nos passa pela figura do Irem é que ele aprende que é preciso confiar nos líderes. Que mesmo ele vendo esses líderes colocarem colegas seus diante da própria morte, ele ainda pensa, ok, deve ter uma razão para isso. O meu líder tem um saber que eu não tenho, e por mais que essas ações soem extremamente racionais, deve ter alguma coisa aí por trás que justifique tudo isso. Se edifica, portanto, no mangá a ideia de que a confiança não parte necessariamente de um dado racional. Isso é tão recorrente no regime fascista que vocês vão ver vários deles terem um certo apelo ocultista. Os nazistas, por exemplo, tinham bastante disso. Há um saber oculto, há um saber que justifica tudo, mas a gente não sabe direito sobre ele. A razão que justifica as ações não está ao nosso alcance, mas ainda assim a gente tem que agir desse jeito, e era isso. E isso agora em Shingeki no Kyojin está sendo tão reforçado, está se tornando tão constitutivo da história, que não por acaso a vilã, a titã fêmea, é uma menina que só pensa em si. Anne Leonhardt é uma habilidosa guerreira que inclusive foi para a polícia militar por ser melhor do que todo mundo, e porque ela mesma disse lá atrás que ela não queria ser carne de abate na divisão de reconhecimento. Mais pra frente, várias vezes, ela vai dizer que ela quer apenas salvar a sua própria vida e ela não está muito interessada nessa guerra. Esse senso de coletividade, então, que na sociedade de Shingeki no Kyojin é cobrada, pois bem, Anne não quer muito fazer parte disso. E ela, por seu individualismo, pelo menos individualismo perante os humanos, faz com que ela se torne a nossa vilã. Essa é a grande lição que Irem vai ter que aprender ao longo dessa história. Esses ideais, apesar de em muitos se aproximar do militarismo fascista, está muito mais ligado a um dualismo intrínseco na cultura japonesa. É algo, inclusive, que eu já falei aqui no canal analisando o Chainsaw Man. Na cultura japonesa, há um polo entre Giri e Ninjō. Giri está muito mais ligado à responsabilidade social, portanto, tudo aquilo que a coletividade demanda de você e a qual você deve responder. Já o Ninjō, tem gente que lê como individualidade, mas ele está muito mais próximo de uma fraquejada. Ou seja, é quando a sociedade tem uma missão para você, mas as suas emoções fazem com que você não a cumpra. Emoções essas que podem ser desde preguiça ou ceticismo, ou até mesmo uma grande paixão, como por exemplo um samurai que se recusa de matar outra pessoa porque gosta dessa pessoa. E isso, como vocês podem ver, aparece o tempo todo em Shingeki no Kyojin. E esse dualismo não é fascista, ok? Só que ele pode ser capturado, sacou? Como aconteceu na história do Japão. O imperialismo japonês na Segunda Guerra Mundial, ele basicamente usou esses valores para sustentar essa visão extremamente autoritária e fascistoide. Daí que, portanto, Shingeki no Kyojin é um mangá tão interessante, porque em parte a gente está vendo uma espécie de repeteco. É quase que uma fabulação do imperialismo japonês posto em um outro contexto. Inclusive, sobretudo, o racismo. Porque, afinal de contas, os titãs são uma espécie de outro que nem humano direito parece. Inclusive, a gente vê no mangá eles fazerem experiências, torturas das mais monstruosas com os titãs, porque nem gente eles são. O dado revelador que fica pro final desse arco, e depois vocês me digam aí nos comentários se vocês querem que eu continue falando aqui, é quando a gente descobre que as muralhas são também compostas de titãs. Sim, isso é um dado muito estranho. Dentro da muralha tem titãs.
sabem e que supostamente a população não pode ficar sabendo. E é por detalhes como esses, tão esquisitões na história, que ela continua interessante, ou seja, ela não se reduz a um panfleto fascista. Ela segue tensionando o tempo todo a dificuldade que é você manter uma guerra que se sustenta na irracionalidade. Por mais que essa irracionalidade seja ao longo do mangá bastante reforçada, ela sempre encontra desafios, ela sempre encontra uma série de percalços. Em vários e vários momentos, os personagens se questionam: será que eu devo obedecer mesmo? Será que faz sentido eu agir perante uma razão que me é completamente desconhecida? É lógico agir pela não razão? Uma não razão que até pode estar no seu líder, ele tem uma razão que você desconhece. Mas notem como isso é a semente do fascismo, é quando você terceiriza a racionalidade. É aquilo que a Hannah Arendt chamava de banalidade do mal, é quando você diz, bom, a razão é do outro. Eu sigo ordens, e se a ordem é exterminar crianças, pois bem, deve ter uma razão para isso. Enfim, tudo muito legal, mas eu não sei se você achou legal também, aí o problema é seu, né? Sei lá. Diz aí se você curtiu e se quer que eu continue falando dessa série, porque é a primeira vez que eu falei aqui, só brigaram comigo, agora é capaz de brigarem de novo, eu também não sei se eu vou fazer mais essa porra. Diga aí nos comentários, querido seguidor. E, como sempre, eu peço que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram. Obrigado por assistir. Valeu, pessoal.